Bom, pode começar a gravar. Ok. Então, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma reunião do Conselho Empresarial de Educação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, aqui sob a minha coordenação, a nossa vice-presidente Silvia Meirelles. Hoje nós vamos fazer um encontro assim, bem interessante, debatendo os assuntos do ensino técnico no Brasil. Nós temos 4 convidados que vão se apresentar. Eu vou falar apenas citar o nome aqui, mas cada um no início da sua apresentação se apresenta para a plateia e a gente discute. Cada um vai ter aí em torno de 15 a 20 minutos e depois disso a gente faz uma sessão de debate, de pergunta livre e aberta para quem quiser, tá bom? Nesse período, se vocês puderem manter os microfones fechados, é bom, que não atrapalha. A nossa sequência vai ser começar pelo professor Márcio Cardia, em seguida Maria de Fátima, Silvia, tá ali, Fátima, professor Mário Manhães, do Cefet, e encerrando com a Ana Paula Lemes. Então, todo mundo aqui presente. Acho que a gente já pode começar. Silvia, você quer comentar alguma coisa na abertura? Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Uma semana conturbada, todo mundo gastou aí algumas horas, né, no domingo. Espero que todo mundo tenha conseguido, né, participar desse processo democrático e agradecer, então, que eu sei que é uma semana mais curta para todo mundo e dizer que é muito importante a gente poder ouvir sobre diferentes olhares, sobre esses temas de educação, então a gente está muito feliz em tê-los aqui. Ok, obrigado, Silvia. Então, vamos começar com o professor Márcio Cardia. A palavra está com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Paulo, Silvia e a todos aqui presentes. É uma honra poder participar deste debate. Aliás, trata-se de um assunto em pauta, como já discutimos, onde a sociedade necessita de mão de obra qualificada. Eu preparei um pequeno slide para que a gente possa fazer determinados comentários e mostrar do que se trata. Eu vou disponibilizar. Espero que todos estejam vendo. Todo mundo está vendo? Tá bom. Ok. Gente, nós estamos vivendo um momento atípico. Nós temos a economia girando entre estes 5 itens. E quero que vocês percebam, neste momento, a diferença de empregabilidade em relação a serviços. Essa é uma foto que eu peço que fique na cabeça de todos. Nós estamos com o 5G chegando. Vocês vão entender para que eu possa entrar na parte afim. O 5G está chegando. Vai criar mais de 600 mil empregos até 2025. A necessidade de novas torres de transmissão de dados é premente. Isso deve ser equivalente a 5, 6 vezes mais do que o Brasil tem hoje. A demanda de energia elétrica, a mesma coisa. Nós temos no Brasil em torno de 170 mil quilômetros de linha de transmissão de energia elétrica. E vamos precisar, até 2030, de mais de 220 mil quilômetros de linha de transmissão de dados. A construção civil tem uma previsão de crescimento de 3% ao ano. Somente estes 3 impulsionadores de emprego vão nos dar mais de 1,5 milhão de empregos. O Brasil, até a pandemia chegar, tinha em torno de 1,8 milhão de matrículas da educação profissional, que é o que nós estamos focando. Existe uma previsão
de acordo com o novo ensino médio, de que nós teríamos 4,5 milhões de matrículas no ensino profissionalizante até 2024. Mudou tudo. Nós não vamos conseguir bater esta meta. Provavelmente 2026, 2027. E onde estão as pessoas que nós precisamos trazer para a sala de aula? Reparem o seguinte, são dados concretos. Nós temos 19 milhões de adultos que só fizeram o ensino médio. Fugiram da sala de aula. E nós temos que trazê-los. Mas o dado mais importante é que ensino fundamental, pessoas que desistiram. Ensino médio, pessoas que desistiram. Ensino fundamental, concluído, e que não retornaram mais para a sala de aula. Ensino médio, a mesma coisa, concluíram e não voltaram mais para a sala de aula. O total é para deixar a gente assustado. Em torno de 80 milhões de pessoas. São dados concretos do MEC. Precisamos criar algo que seja muito diferente de tudo aquilo que nós estamos vendo na nossa educação. Somos os últimos colocados na OCDE. Temos milhões de pessoas que precisam se qualificar. E como fazer isso? O Brasil nos trouxe o novo ensino médio. Muito importante, porque nós temos que encantar os alunos. O ensino médio, ele não está tão satisfatório, porque ele não encanta uma parcela da população. Ela desiste, por diversos motivos, que não vale entrar agora nessa discussão. Só que eles desistem. Onde eles estão? Como trazê-los de volta? Como manter os que estão? A proposta do novo ensino médio é justamente essa, flexibilizar a educação. Dar ao aluno a possibilidade dele escolher itinerários. Ele tem que escolher itinerários. Ora, nós temos matemática, português, ciências da natureza, ciências humanas, e temos a nossa área, que é o 5º itinerário. Inclusive, eu fui um dos educadores, representando o Cinep, que participei do 5º itinerário do ensino profissionalizante. Bem, voltando a essa tela, nós temos 2 públicos-alvos. Ensino médio em concomitância com o 5º itinerário, que é o ensino técnico. É a garotada. Nós temos que encantá-los. Para que você possa fazer o novo ensino médio, você tem, no máximo, 1.800 horas da Base Nacional Comum Curricular e vai completar 1.200 horas com 1 ou 2 itinerários que o aluno queira, para que ele tenha, ao término do 3º ano, 3.000 horas. Não estou entrando como isso acontece, as matrizes, nada disso. Só estou mostrando que eles passam a ter uma opção por cada escola para poder orientá-lo aquilo que o mercado mais necessita. E o ensino técnico é o grande propulsor
de tudo que nós estamos falando. Nós precisamos mostrar a seguinte situação. Quando a pandemia chegou, a engrenagem parou de funcionar exatamente com serviços. A cidade, o Estado, cuja economia gira em torno de serviços, foi para o buraco. É só ver Rio de Janeiro. A engrenagem parou. O que aconteceu na área técnica, nas escolas de pós-médio? 60%, 70% de evasão. Porque aquelas pessoas que estavam pensando em se qualificar falaram para elas, fica em casa. E ela não tinha como pagar uma escola. Ela foi para casa, foi alimentar sua família. Agora, a gente enxerga com esse gráfico que, quando a engrenagem começa a funcionar, serviços aumenta assustadoramente em relação a todos os outros itens. O agronegócio que segurou o Brasil, veja lá, só 7.700 empregos formais conquistados em agosto. E quando a gente olha serviços, nós estamos olhando 20 vezes mais. Bem, considerando esta situação, eu tenho que criar um encantamento. Eu tenho que trazer essas pessoas, porque as empresas que vão gerar emprego, ou que estão começando a gerar emprego, precisam de mão de obra qualificada. E não existe suficiente para a demanda que elas precisam para que possa oferecer à nossa sociedade condições especiais de serviço. As escolas técnicas têm nas mãos um grande momento de futuro. Porque, sem serviço, o Brasil não caminha. Quantas pessoas estão trabalhando nestas empresas e perdem os seus empregos porque não estão qualificadas? Precisam se qualificar. Quantas pessoas estão somente com o ensino médio trabalhando em locais que precisam se qualificar para que possam crescer e melhorar? O Brasil tem condições, através da área de petróleo, todas as áreas, temos administração, enfermagem, informática, mecatrônica, telecomunicações, eletrotécnica, construção civil, segurança do trabalho. Todas as áreas técnicas, somente estes três exemplos que eu dei, já seria suficiente para uma empregabilidade enorme, gente. E o que nós estamos fazendo para trazer de volta estas pessoas para a sala de aula? Está muito difícil. Eles precisam se qualificar. As empresas precisam de mão de obra qualificada. Nós temos que juntar este triunvirato: empresas, escolas e mão de obra qualificada que precisa estudar. Sem fazer isso, nós não vamos caminhar. Porém, o ensino médio em concomitância, a garotada, essa, com as novas matrizes curriculares, com os itinerários que as escolas vão oferecer, estas famílias têm que perceber que a orientação deve ser dada a seus filhos pela grande oportunidade de mercado que o Brasil está apresentando e vai apresentar. Nós precisamos qualificar as pessoas. Gente,
Era isso que eu queria passar para nós começarmos o debate. Obrigado. Obrigado, professor Cardia. Muito interessante. A gente há algum tempo discute algumas coisas parecidas com essa estatística que você trouxe aí. A gente sabe, né, que o problema da evasão que acontece ao longo dos anos vai acontecendo e depois não tem volta, né? A gente tem que achar uma forma criativa, inteligente, interessante de fazer o que o americano chama de dropout recovery, né? Trazer de volta. Talvez não seja para uma sala de aula no mundo físico, talvez tenha que ser uma sala de aula no mundo mais virtual, que a gente possa colocar milhões de alunos para dentro de volta. Mas vai fazer parte do nosso debate agora, daqui a pouquinho. Vai fazer. Eu tenho até soluções a ajudar também. Isso é bom. Então, nós vamos ouvir agora a professora Fátima. Oi, Fátima. Pode ligar seu som. Olá, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho do que já foi apresentado aqui, né, pelo professor Márcio, mas eu acho que numa visão um pouco mais pedagógica, né. Eu trago um pouco do cenário do ensino médio técnico nos outros países, justamente para a gente fazer uma comparação da atual realidade e até de um pouco que já foi dito aqui no Brasil com os países mais desenvolvidos. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, me apresentando primeiramente, né, eu sou Maria de Fátima Apolinário, diretora, gestora do Colégio João Paulo, onde iniciei minha carreira aqui sendo estagiária de informática, curso técnico, e avancei por tantos anos, 20 e poucos anos, né? E estou gestora e diretora há 12 anos. E aí a gente vai entrar agora do cenário, né, do ensino técnico e da sua importância. E aí eu participei de um congresso do Sindicato de Escolas Particulares, de onde eu trago esses dados, tá? Como é que está a educação profissional tecnológica nos outros países, nos países mais desenvolvidos? E aí eu trago dados bem surpreendentes, alguns podem até já conhecer, mas eu acredito que a maioria não, que foi uma surpresa para mim também, e que desde então a gente vem, o Colégio João Paulo, né, desde sua fundação, vem tentando mudar esse cenário que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, se a gente for lá Fátima, Oi. Desculpa te interromper, mas eu acho Sim. que ou você está projetando a outra tela, que para a gente você continua no primeiro slide, eu estou vendo que tem uns números ali mais para frente. Tem, para mim está aparecendo a tela atual, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, isso, ótimo, agora foi. Foi. Obrigada. Então, nada, meu amor. Se a gente for para Portugal, 46% da população de jovens fazem o ensino técnico. E aí, quando a gente vai lá para a Finlândia, 70,4%. É muita coisa, né? Quase que sua totalidade. E aí a gente passa pela França, com mais de 42%, Reino Unido também, Áustria com quase 70% e Alemanha com 47%. Então, esse é um cenário internacional do quantitativo de jovens que fazem um ensino profissionalizante, né? Que com pouca idade já escolhem fazer uma qualificação. E aí, quando a gente entra aqui no Brasil, é uma surpresa não grata de apenas 8% dos jovens. Essa estatística ela é de 2019, tá? Foi antes da pandemia, finalzinho de 2019. Então, aqui no Brasil, somente 8% dos jovens fazem cursos de formação profissional e tecnológica. É um percentual muito, muito pequeno. E aí o professor também falou, né, desse quantitativo de 80 milhões de jovens com 15 ou mais que possuem apenas o ensino fundamental ou médio incompleto e que não frequentam mais a escola. É um número alarmante demais. E aí eu concordo plenamente quando ele fala que a gente tem que estimular, que algo tem que acontecer para que esses alunos retornem à escola,
para que se sintam seduzidos em estar no ambiente escolar, que não seja mais aquela educação padronizada, formada para todos em igual teor. E aí, antes de falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, né, eu apresento aqui que na Constituição Federal de 1988, tem 2 artigos que já falam sobre a qualificação para o mercado de trabalho, que é o artigo 205, onde diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, é antigo, né, falar que a qualificação para o trabalho ela é ideal, ela é essencial. E assim como no artigo 214, que fala também, num dos incisos lá do artigo, para a formação para o trabalho. Mas nós temos uma cultura ainda muito fraca com relação ao ensino profissionalizante, né? E aí enquanto pedagoga que sou, né, a minha grande esperança é que o ensino médio ele vá tomar forças a partir dessa lei, né, de 2017 a lei, mas agora em 2022 é que muito tem se falado no novo ensino médio, com mais precisão, né, porque até então eram muitas dúvidas das escolas da mudança ou não do ensino médio, de como fazia a mudança, se faria ou não, e etc. E aí eu gosto muito dessa nova composição, porque ela vai trazer uma diversificação e vai flexibilizar o currículo. Né? Quando o professor fala de itinerário formativo, já deixa, né? Não vai deixar. Ela deixa as instituições muito livres, muito autônomas para criar o seu perfil de aluno que quer formar. Né? Então, o número da lei é 13.415, que é uma lei de 2017, e aí, assim, muito rapidamente, ela traz que mudanças, né, no ensino médio? Ela passa a organizar a composição do ensino médio em 2 etapas. Uma primeira etapa, com uma base nacional comum curricular, né, que é o documento que vai nortear os conceitos que devem ser trabalhados por habilidades e competências a todas as escolas. É um documento único normativo. E 1.200 horas, que compõem 40% do total, que são 3.000 horas, que aí foi ampliado de 2.400 para 3.000 horas, 40% desse total de 3.000 para a prática dos itinerários formativos, que trazem as 4 áreas de conhecimentos, né, linguagens, ciências da natureza, matemática, humanas e sociais, e a grande surpresa que eu considero que é o 5º itinerário formativo. E aí, além de repartir a organização em 2 partes, o novo ensino médio amplia a carga e traz o projeto de vida como obrigatório em todas as séries, 1º, 2º e 3º ano. E aí, o que seria o projeto de vida? Essa disciplina, esse projeto, ele tem o objetivo de conduzir o adolescente para o seu autoconhecimento, contextualizando temas importantes para a vida dele e principalmente trazendo muito das questões socioemocionais, né? Caminhando, construindo caminhos, mostrando para eles quais as possibilidades de caminhos nesse cenário de ensino médio que ele pode conhecer, até para que ele, no ensino superior, ele trate aquilo com mais certeza, para que não haja evasão, até mesmo no ensino superior. E aí, aqui eu trago os 5 itinerários, né, que eu mencionei anteriormente, o 5º sendo a grande surpresa, que é a formação técnica e profissional, que traz os cursos técnicos ou somente os conceitos, né, as unidades curriculares de qualificação, e aí já eu falo a diferença disso, além de retornar
com as áreas. E aí o que faria, retornando, repetindo as áreas nos itinerários, não ficaria mais do mesmo? Não. O tratamento das áreas nos itinerários formativos é para que as escolas aprofundem os conhecimentos nas áreas. E aí a escola pode trabalhar com bastante diversificação, por projetos, considerando os nomes das disciplinas, integrando duas áreas, desenvolvendo ainda assim projetos e etc. Fazendo com que o aluno entenda os conceitos aplicando na prática e aí aprofundando os conhecimentos que eles demonstrarem interesse. Né? E aí agora a gente vai lá um pouquinho para o 5º itinerário formativo. Aliás, antes eu trago uma menção sobre o Enem, né? Nesse contexto, como que o Enem fica? Porque se o ensino médio está articulado em duas partes, uma de base nacional, que são os conceitos, e a outra de itinerário, como é que fica o Enem? Ainda assim, em 2 etapas. Né? A primeira etapa, eles vão trazer uma avaliação que apresente todo o conteúdo, que faça toda a referência da base, que para todas as escolas deverá ser igual, às 1.800 horas. Não na organização, né? Porque existem peculiaridades na organização, eu vou mostrar um gráfico para vocês daqui a pouco. Então, as 1.800 horas serão cobradas dentro da primeira etapa, digamos assim, do Enem. E a segunda etapa, o aluno vai escolher qual a área de maior interesse dele e fazer a segunda etapa do ensino médio dentro daquilo que ele demonstre maior interesse e competência. Então, o Enem se ajusta à organização do novo ensino médio dessa forma. E aí, deixa eu passar aqui o outro. Aí, agora sim, eu venho para apresentar um pouquinho do 5º itinerário formativo de acordo com a nossa prática, né? O 5º itinerário, ele pode ser trabalhado de forma integrada ao ensino médio, né? Onde o aluno precisa completar toda a sua matriz curricular numa única escola. Ele pode ser concomitante, que ele pode fazer o ensino médio numa outra escola, num parceiro, que pode ser parceiro público-privado também, e somente o itinerário formativo técnico na escola que oferte. E aí, para ele obter o certificado de conclusão ou a habilitação de curso técnico, ele precisa apresentar que ele concluiu o ensino médio, a parte que fala da BNCC. E pode ser subsequente, que é para aquelas pessoas, né, que já concluíram o ensino médio, que queiram voltar para o mercado de trabalho, se especializando numa outra área, e aí que vão à procura de uma instituição que faça essa oferta do ensino técnico subsequente. E no final, como já falei, ele fazendo, por exemplo, aqui na escola, no Colégio João Paulo, todos os meus alunos fazem concomitância. Né? Então, existe uma organização para eles cumprirem a matriz da BNCC e a matriz do itinerário formativo técnico, em concomitância. Por que em concomitância, né? Porque, além de eu receber alunos para fazer só uma das modalidades, uma matriz não prende a outra. Por exemplo, se no meio do caminho ou por algum problema que ele teve, ele desistir do ensino técnico, ele vai desistir somente daquele quantitativo de carga horária para o ensino técnico. Ele não compromete o ensino médio regular. E aí eu trago para vocês, não sei se dá para todo mundo ver direitinho, como que eu organizei a estrutura do novo ensino médio aqui na nossa escola. Né? Ele precisa de 3.000 horas, consequentemente 1.000 horas anuais entre BNCC e itinerário formativo, que nesse gráfico aí eu chamo de parte diversificada. Tá? Então, 960 horas mais 120 no primeiro ano, no segundo
920 mais 160, aí lá no terceiro, 280 somente de formação geral básica, mais 360 de parte diversificada. E aí, lá no verdinho, onde tem total, ele vai me dar um total por hora, que é o que a legislação pede, né? De 233 horas. Mas não acaba aí, porque o mínimo são 3.000 horas. Aí, o aluno opta por uma área que ele queira conhecer, por uma área que ele queira estudar. E aqui na escola nós oferecemos a área de gestão para o curso de administração, a área de informação, que é o técnico de informática, e saúde, que é o técnico em enfermagem. Então, ele teria 233 horas mais o total de horas do curso técnico que ele escolher para atuar no 5º itinerário formativo. Nesse caso, aí que eu já coloquei para vocês, seria o curso de administração, que tem um total de 1.000 horas, mais 240 horas de estágio. Então, ele faz toda aquela composição anterior, né, para atender a BNCC, e itinerário formativo, ele faz o curso técnico. Isso dá uma média de 36 horas semanais de aula, né, 36 tempos, onde 20% desse quantitativo eu posso atuar de forma EAD, né, e dar uma caída um pouco de horas de permanência dele na escola. E a grande cereja do bolo para o ensino técnico, né, para esse 5º itinerário agora, é a apresentação de um trabalho de conclusão que os alunos fazem no final do ano, do terceiro ano. Então, eles passam basicamente o ano inteiro numa disciplina de 2 tempos semanais, aplicando tudo o que eles aprenderam em todas as disciplinas técnicas, sob orientação de um professor. E aí, na administração, eles desenvolvem um estudo de caso, ou eles aprendem a abrir uma empresa. Na informática, eles constroem um sistema. Na enfermagem, é um pouco diferente, eles vão para campo de estágio e cumprem 600 horas, mas ainda assim, eles apresentam um trabalho de menor abrangência no final do ano também. E aí, nesse momento dessa construção, a gente consegue verificar todas as habilidades desenvolvidas a partir das competências que foram ensinadas, aplicadas para eles. E eles chegam a ser avaliados, né, por pessoas da área, e eles terminam, obviamente que não 100%, né, mas eu posso arriscar que 60% dos nossos alunos terminam prontos para o mercado de trabalho. E aí, esse ano, né, a gente, não sei se por conta, talvez tenha sido até, né, da pandemia, nós percebemos pode tirar a lâmpada, por favor. Nós percebemos um comportamento diferenciado dos nossos alunos. Até o ano de 2021, o nosso aluno só optava por fazer o curso técnico no 2º ano, porque nós entendíamos, né, que o aluno, quando chega no 1º ano, ultimamente, ele entra, às vezes, com 14 anos de idade, a completar 15 em março, em abril. Então, ele não sabe, né, muito do que quer fazer. E, diferentemente da oferta que nós fizemos para 2022, deles já iniciarem o ensino técnico no 2º ano, eles gostaram. Aliás, foi a partir de uma pesquisa em sala de aula com eles lá do 9º ano, sobre o que vocês acham de iniciar, né, um conhecimento, uma habilidade já no 1º ano e não deixar para o 2º ano. Então, assim, eu percebo gratamente que o cenário, o interesse dos nossos jovens por já aprender, né, uma função
ou algo diferente do que vinha se apresentando para ele ao longo de tantos anos esteja aumentando, viu? E aí eu acho que vai de encontro a cobrir um pouco dessas questões e dessas necessidades que a gente tanto apresentou, né, das dificuldades de não encontrar pessoas preparadas para o mercado de trabalho, para as novas profissões, e eu já vejo assim uma luzinha, nem no final do túnel mais, eu já vejo que a luz está no meio do túnel, dizendo assim, ó, eles são novos, mas eles são antenados, essa geração de agora, né, que vieram de 2 anos de pandemia, um ano inteiro em casa, que se apropriaram ainda mais das ferramentas digitais, que já conseguem vislumbrar muitas coisas e o conhecimento na palma da mão. Então, isso me deixa muito satisfeita, mas é óbvio que a maturidade também deixa um pouco de dificuldade para se aplicar mais do mesmo, a gente tem mesmo que pensar em como seduzir o tempo inteiro, a prática do professor já não pode ser a mesma, ele tem que pensar com a cabeça desse aluno que está dentro de sala de aula, diversificar as metodologias, apresentar propostas realmente que seduzam. E eu fico feliz em perceber, pelo menos aqui nós temos 4 turmas de primeiro ano, que o cenário está mudando, mas ainda fico um pouco triste porque nós poderíamos estar avançando ainda mais, né? Se as iniciativas fossem maiores, se as divulgações fossem maiores, se a possibilidade de todos escolherem, né, escolas que realmente praticam uma boa educação, uma boa profissionalização fossem fossem em maior número, em que eles pudessem ter um maior acesso. Eu acho que é isso. Obrigado, Fátima. Muito bom ver os exemplos na prática de como é que os colégios, as escolas estão montando esses currículos, se atualizando, né? Isso é bem interessante. Bom, nós vamos ver o nosso terceiro participante, o professor Manhães. Ele substituiu, assim, tempestivamente a professora Silvia, então foi assim, quase, eu agradeço a maneira rápida que ele se apresentou, então não teve nem muito tempo para a gente conversar, mas o professor Manhães é uma pessoa conhecida na área, você pode se apresentar e Manhães, a palavra está com você. O microfone. Desculpe, pessoal. Isso. Obrigado, professor Paulo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com o grupo. Mas eu tive uma breve conversa com o Paulo antes, né, para a gente tentar dar alguma coisa interessante para realmente quem está nos vendo e ouvindo, né? Então, não parece que são os pais que estão nos vendo, acho que, de repente, é muito mais uma conversa entre dirigentes, coordenadores, né, pessoas que são formadoras de opinião. Então, eu vou tentar dar um testemunho que agregue alguma coisa à geração, à reconstrução, à modificação de algumas coisas possíveis de serem mudadas. Por exemplo, não adianta, eu tenho minhas críticas em relação à reforma, né? Mas a análise de cenários nos mostra que não haverá outra reforma nos próximos 20 anos. Então, não adianta eu gastar o tempo de vocês falando disso, né? Então, vamos lá. O que eu percebo, senhoras e senhores, professores, coordenadores, é que, bom, desculpe, melhor primeiro falar para vocês, né, rapidamente, eu sou professor do Cefet, RJ, Campus Maracanã, já tive uma função de direção e gerência acadêmica no Cefet, sou professor de sala de aula há 30 anos, né, já atuei em todos os níveis, graduação, técnico, pós, então, isso foi apenas uma questão de sorte, né, gente? Não vejo nenhum mérito nisso, mas essa sorte, ela me permitiu identificar as conexões, né? Ver algumas conexões, certo? Então, por exemplo, hoje eu vou falar do ensino técnico Cefet-RJ, na Escola Técnica Federal, né? E, por favor, eu não represento o Cefet, porque eu não sou diretor-geral do Cefet. Eu falo como um professor do Cefet, tá bom, gente? Então, não estou dando a opinião do Cefet, estou dando a opinião do professor Manhães, por aquilo que eu vi, tá bem, gente? Então, eu tive a oportunidade de coordenar cursos técnicos. O Cefet ele tem cursos técnicos de
uma diversidade impressionante, né? Telecomunicações, informática, mecânica, mecatrônica, alimentos, enfermagem, administração, eventos, que era turismo, é uma coisa muito diversificada, né? Tem graduação, tem médio integrado, né? Com técnico, então realmente é uma coisa com um leque muito abrangente. Mas eu tive a oportunidade de estar no técnico do campus Maracanã, no Rio, do campus Maria da Graça, e tive a oportunidade de criar um curso técnico de administração à distância, que foi um polo que nós criamos em Miguel Pereira, e fui coordenador do polo de Miguel, fui coordenador aqui também no Rio de Janeiro, né? E criei também o curso à distância em administração, né? O técnico em administração à distância. E hoje, atualmente, sou professor do ensino técnico de administração, também dando aula na graduação, eventualmente. Mas o que acontece? Desculpe eu ter falado tudo isso, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, por exemplo, o cenário do Cefet, né? Para vocês saberem, o Cefet ele fez uma mudança de tempo de estudo, né, de ensino do técnico integrado ao médio, antes da pandemia começar essa mudança, e ela terminou no final da pandemia. Que nós tínhamos lá atrás, há décadas atrás, 4 anos de ensino, né, médio, aí nós passamos para 3 e foi a maior parte do tempo de vida do Cefet, o ensino médio de 3 anos, e nós tínhamos a concomitância. Então, vinham alunos para fazer e o técnico não era integrado com o médio. Tá? Muito bem, vamos falar desse grupo. Só para dar uma ideia para vocês da complexidade do negócio, né? Então, eu ministrei aula de curso técnico de administração para alunos que eram alunos do Andrews, do Colégio Militar, das melhores escolas do governador, tá? Do Pedro II. Então, olha só. Então, os nossos alunos, para os quais nós ministrávamos palestras, as disciplinas do técnico, eram alunos que passavam em primeiro lugar na medicina da UFRJ, em primeiro lugar na Getúlio Vargas, na graduação em engenharia, em administração. Esses eram os nossos alunos do técnico. Certo? O que é um paradoxo. É um grande paradoxo, mas lá na frente, eu não sei se a gente vai ter tempo de debater, ou se vai ser só uma conversa, ou vai ter debate mais à frente, mestre Paulo? Não, nós vamos ter um tempo para debate, perguntas e debate. Ah, tá bom. Porque aí eu coloco só aqui as ideias para pensar e vou deixar as minhas ideias lá para frente, então, como o professor Cardia, desculpe, mestre, falou lá temos sugestões, né? Então, não vou colocar sugestões agora. Então, gente, é um paradoxo, né? Aí o que aconteceu? Passamos para 4 anos. Quando a gente passou para 4 anos, os alunos que têm a graduação, eles automaticamente abandonaram as férias. E aí, como nós começamos a ter uma demanda pelos cursos técnicos do Cefet, né, de um pessoal que tinha uma base muito mais fraca. Aí tivemos um impacto muito grande, né? As pessoas, a gente não fala nem de equação do primeiro grau, a gente fala de semi-analfabetos, tá? De pessoas que não sabem, semi-analfabetos matemáticos, não sabem somar fração, uma coisa muito séria, né? Ingressando no médio técnico. E aí já era integrado, tá? Começou a ser o médio integrado com o técnico, né? E a gente abandonou a concomitância. O subsequente, que é o noturno, né, gente? A gente já tem há muito tempo, ou pós-médio, como alguns chamam, né? Para a turma que está nos ouvindo aqui. Então, nós sofremos, né, muitas modificações e isso nos faz pensar. Em relação ao polo criado em Miguel Pereira, então, eu tive a oportunidade, e não só em Miguel Pereira, mas eu participei do polo de Partido Alferes, do polo de Valença, né? Então, eu digo para os senhores e as senhoras que lá eu senti, certamente vocês também devem ter tido vivências nesse sentido, né? Mas eu senti nitidamente que o maior problema do técnico hoje é o ensino fundamental. Então, eu acho que a gente deve ter mais discussão sobre isso, que eu vejo como nosso, tá, gente? É pessoal, se a opinião é pessoal, né? Eu vejo hoje o calcanhar de Aquiles do curso técnico, da formação técnica fundamental, primeiro ciclo e segundo ciclo.
né? A gente sabe que tudo começa no primeiro e segundo ano do fundamental, do primeiro ciclo. Mas, de repente, a gente consegue fazer uma recuperaçãozinha no segundo ciclo, né? Ou talvez a gente tenha que começar a pensar, já iniciar o técnico, né? No sexto, no sétimo ano do fundamental, pensar em alguma coisa, porque está muito difícil. Está muito difícil. Uma outra questão interessante que me veio através das projeções do professor Cardia, né, a questão da área de serviços, né, a expansão, a gente tem indicadores, né, que é muito difícil a gente tomar decisões baseadas sem uma análise mais profunda. Claro que a gente precisa desses instrumentos, né, mestre? Por favor. Mas eu estou sugerindo apenas que a gente coloque outras questões. Por exemplo, a gente, quando tem no fundamental, junto com o técnico, obrigatoriamente, que é a nova grade comum curricular, certo? Que começou em 2014, passou por 2017, foi aprovada pelo Temer, certo? Pois é, o que acontece? Esse modelo internacional ele é muito interessante, mas a gente não pode esquecer o seguinte: quando o aluno chega no médio na Alemanha, ele chega no médio na Alemanha para fazer o técnico já sabendo fazer a equação do segundo grau. Então, repare como a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque no nosso ele chega sem saber somar fração. Então, a gente importou um modelo que eu acho que é o melhor modelo do mundo, tá, gente? A questão é se é o nosso momento e como é que a gente vai fazer para conseguir equiparar a nossa turma do fundamental com a turma do fundamental deles, para que aí sim eles possam encarar o técnico. Então, eu acho que a gente tem que sentar, né? Fica uma sugestão, tá, Paulo? A gente tem que sentar com a galera do fundamental, que a gente precisa da galera do fundamental. A gente precisa demais deles, porque sem eles, a gente está frito. A gente está numa sinuca de bico, com licença da palavra. A gente está tendo... O nosso coeficiente de transformação é multiplicado por 20, né? Porque ele entra tão despreparado que a gente tem que fazer uma transformação tão grande, né? E agora, se você pega que ele já vai entrar e já vai ter a base mais forte da propedêutica nos 2 primeiros anos, pior ainda, né? Então, a gente está fazendo um intensivão de química e física, né? Biologia, geografia, no primeiro e no segundo ano, né? Não está dando no terceiro ano, então a gente também já arrebenta a galera que está pensando em Enem, certo? Porque o cara vai para o terceiro ano sem ter química, sem ter física, sem ter biologia, dependendo da escolha que ele fizer. A única parte comum vai ser português e matemática, né? Então, não tem jeito. A gente tem que conversar com a turma da propedêutica, né? O técnico depende muito disso. Em relação a parte também estrutural, né, da língua portuguesa, a gente tem sentido muito problema, porque eles não estão conseguindo ler as questões básicas, né? Então, a gente sabe que a maior parte das questões, você pega um curso de eletrotécnica, ele tem dificuldade para ler o enunciado da questão. Então, estou falando de matemática, mas o português também, a turma está escrevendo são sem ser cedilha, botando ser. Eu peguei uma turma de primeiro período, né? A turma toda com 15 anos de idade, tinham 3 ali escrevendo são sem o cedilha. Então, tá duro o negócio. Aí, bom, mas a gente poder pegar e fazer falsear os nossos números, que é o que muitas instituições de ensino fazem, né? Trabalhando menos a transformação e mais o processo seletivo, né? Mas a gente não pode fazer isso, porque a gente não está discutindo educação aqui, a gente está discutindo o Brasil. Então, a gente não pode pegar e pensar egoisticamente, né? É muito fácil a gente pegar e levantar o Cefet, a pontuação do Cefet no Enem, por exemplo, né? É só a gente fazer uma seleção de arrebentar, botar pessoas muito bem formadas no primeiro ano, certo? E aí é claro que elas vão precisar de muito pouco do nosso esforço para elas serem bem avaliadas no Enem. Então, são essas coisas que, infelizmente, muitas instituições de ensino fazem, né? Que na realidade,
passa que elas são instituições excelentes, mas elas já colocam um aluno excelente desde o primeiro ano. Então, elas arrebentam no processo seletivo, fazem uma transformação muito pequena e são muito bem avaliadas. Então, esse tipo de maquiagem, né, todo mundo aqui que está no meio de ensino, na área de direção, sabe como é que funciona, né? Então, mas a gente não pode ser egoísta. Então, outra coisa, né, que gera isso, que é um problema que nós temos hoje, né, que é a questão do próprio cálculo do IDEB, né? Estou misturando as coisas porque elas são misturadas, né, senhoras e senhores? Porque não tem como, mais uma vez, eu falar o camarada fazer um ensino técnico se ele não consegue fazer uma fórmula para fazer um cálculo, né, de resistência, né, de eletrônica, de construção civil. Não tem como. Então, não adianta. Então, hoje em dia, por exemplo, você pega o IDEB, o nosso denominador é o fluxo, né? Então, nós temos ali, se você tem um alto volume de repetência, você aumenta o denominador que abaixa o IDEB. E aí você tem maior reprovação. E aí você recebe menos verba do governo. Então, a coisa, né, senhoras e senhores, é muito mais complexa, é muito maior do que a gente imagina, né? Tem que sentar também com a turma do MEC e conversar sobre isso, porque as escolas precisam de dinheiro, principalmente as públicas, né, gente? E por causa disso, acaba que os administradores escolares da área pública, né, eles são pressionados, né, para não bater muito forte, né? Tem escolas do interior aí que são da área, que dão apoio à área, nossa área técnica, né, gente? Que nelas os professores, né, seus professores, eles aprovam mais da metade da turma que nunca veio, né, porque senão eles perdem verba ou eles são transferidos para unidades que ficam muito distantes das casas deles, né? Então, essas conexões, né, da, da avaliação deles e o que eles precisam de conhecimento como pré-requisito são coisas muito mais abrangentes, né, pessoal? Bem, em relação ao TEC de administração, eu sou professor do TEC, hoje, voltando à questão do paradoxo, né, por causa da gente ter a questão do... A gente não pode falar muito da pandemia, né, gente? Porque realmente, né, como a professora bem colocou, é uma transparência lá de 2018, né? Porque é um caso à parte, é um caso que a gente espera que nunca mais se repita, mas é um caso também que destrói qualquer tipo de avaliação. Então, a gente tem que fazer todas as avaliações de 18 para trás, né? Realmente, a gente julgar o momento atual vai ser difícil. A gente tem que pensar em recuperar o momento atual, o que também é quase impossível, porque todo mundo sabe que se você não consegue fazer um ano em um ano, você não vai conseguir fazer 2 anos em um ano. Então, essa coisa de a gente conseguir recuperar, a gente sabe que é extremamente difícil e que o volume de recuperação, o nível, né, a eficiência da recuperação é muito baixa, certo? A gente já começa perdendo o aluno, né? Uma coisa que a gente sente muita falta no Cefet, tá, professores? Eu falo como Escola Técnica Federal, eu falo como professor, tá? Não como dirigente. A gente sente que a importância das empresas se aproximarem mais, né, da gente, porque a gente está aqui, esse fórum é empresarial, né? A educação, né, tá focando nas organizações, no comércio, né? Então, no desenvolvimento do país. Então, a gente tem que aproximar mais. Eu sinto que a gente tem que pensar um pouco mais em construir as pontes de conversa entre essas organizações, né? As conversas são muito pouco frequentes, são curtas, né? E normalmente elas não se transformam em ocorrências. Então, eu sinto muita falta nisso. E eu sinto que a gente tem um patrimônio intelectual e imobilizado, estrutural, né? Muito pouco aproveitado. Então, a gente tem que conversar mais com a área privada, né? E com as empresas também. Por exemplo, o Cefet Maracanã aqui, a gente tem 7 pavilhões. Cada pavilhão tem 50 metros de máquina. Cada pavilhão é uma coisa absurda de material, de equipamento. Enquanto que, às vezes, tem outras escolas que tem lá só um torno, né? Então, a gente tem um patrimônio mobilizado, né? Maquinário, a gente tem muita coisa boa. Eu estou falando só do campus Maracanã, você pega Valença, você pega Maria da Graça, é muita coisa boa, muita tecnologia que está ali. Então, eu sinto que a gente tem que conversar mais. E eu acho, Paulo e pessoal, que se a turma da área privada puder nos ajudar mais nisso, né? Porque como a turma da área privada é a turma que faz a coisa acontecer, né, e precisa que a coisa aconteça, né? E tem a questão de
capital aberto, né, de dar os dividendos para os acionistas, né, eu sei que eles são os mais interessados em conseguir fazer essa máquina ficar mais azeitada, né, gente? Então, se eles puderem nos ajudar nisso, fomentando, não fomentando com dinheiro, não, é fomentando com conversa, com os encontros, né, com as conexões, fazendo as pontes, né, Paulo? Porque a gente hoje, eu sinto hoje que a gente precisa muito das pontes, né? Eu tento fazer isso informalmente, falando com os meus alunos, eu sinto que falta também para os nossos alunos o efeito espelho, porque quase todos os alunos que fazem o técnico e chegam ao sucesso como técnicos, né, eles não voltam para dar o seu testemunho. Mas quase todos aqueles que não têm sucesso continuam em seus ambientes. Então, quer dizer, as pessoas que estudam, que se preparam, que realmente confirmam que o ensino técnico traz o sucesso, quando elas chegam no sucesso, elas não voltam, né? E aquelas que não adquiriram sucesso, que não estudam, elas estão sempre com exemplos, né? É o efeito espelho. Então, estou sempre tentando trazer os alunos que tiveram sucesso com o curso técnico, para eles darem seus testemunhos nas salas, porque isso faz a coisa acontecer. Os caras, caramba, né? É que nem uma comunidade, né, gente? Sai uma pessoa da comunidade, porque ela estudou, ela não volta para a comunidade para falar, olha, gente, olha o que acontece com quem estuda. Acontece isso, né? E então eles têm um espelho, né? Um monte de gente, um monte de filho, todo mundo bem, todo mundo tranquilo naquela vida normal, e acham que aquilo é a vida, porque a turma que cresce com o ensino técnico, né? E com qualquer outra forma, né? Do ensino regular também, não volta para dar o efeito espelho, né? A gente tem lá no nosso ensino técnico organizações ou salas que cuidam disso. Tá com tempo aí, Paulo? Não sei como é que está o tempo, porque você está administrando o grupo, né? Você está no seu último minuto. Ah, obrigado, Paulo. Desculpa. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente tem que envolver mais a propedêutica, a turma do fundamental. Eu vejo que o nosso gargalo está no fundamental. Não adianta, por exemplo, não adianta fazer todas as modificações do mundo aqui no Cefet se eu não mexer no fundamental. Se eu não mexer no fundamental, é como se o Cefet não servisse para nada. É como se o Cefet não servisse para nada. Por quê? Porque aí de cada 10 mil alunos que entram, 2 mil se formam e só 200 vão trabalhar na área técnica. Isso está acontecendo principalmente por causa do fundamental. E, finalmente, uma coisa que a professora falou também, desculpe, é que essa questão da vocação. Nós temos um sério problema com o novo ensino médio. As pessoas não estão fazendo curso médio técnico, não estão fazendo técnico porque elas querem ser técnicas. E isso também está atrapalhando muito. O técnico está sendo obrigatório, então ele faz o técnico apenas para concluir o processo. Tá? E por isso que, normalmente, quem está entrando na indústria, na área técnica, está fazendo a formação técnica de curta duração. Tá? SESI, SENAI, tá? Então, essa questão vocacional é muito complexa. Mas vamos lá, desculpe, pessoal, espero ter agregado alguma coisa. Obrigado aí pela apresentação. É bom ter visões complementares, né? São diferentes, mas são complementares. Antônio Carlos, nós vamos fazer um debate no final. Você quer fazer a pergunta agora, mais no final? Então, tá bom. Tá legal. Então, vamos ver agora a Ana Paula, uma visão talvez mais social, mais empresarial, mais diferente um pouquinho do contexto sala de aula convencional. Vamos lá, Ana, a palavra está com você. Obrigada, uma honra estar aqui ouvindo e podendo contribuir, trazendo de fato, como o Paulo disse, um olhar agora pegando o gancho do professor do como é que a gente faz nas empresas para maximizar todo esse esforço, todo esse empenho, todo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, para que de fato isso possa chegar na empregabilidade, que é no final do dia como a gente mede o resultado para o nosso país, né? Então, o meu olhar aqui vai ser de uma pessoa que vem da consultoria em grandes empresas por mais de 20 anos, muito focada na área de tecnologia e administração, mas que teve a sua formação, primeira formação técnica, eu me formei em magistério, né? O ensino sempre esteve muito presente para mim, na minha vocação. Essa minha jornada de 20 anos foi formando muitas pessoas, eu trabalhei liderando equipes enormes ao redor do mundo, e essas equipes muitas vezes eram formadas ali dentro do nosso universo de consultoria. E mais recentemente eu trabalhei junto à startup Labenu, que é uma empresa de formação, uma startup de formação em tecnologia,
com uma pegada muito inclusiva, com um foco muito na inclusão e diversidade, que vai ser um pouquinho também do que eu vou tocar aqui com vocês. E aí, acho que já fazendo o link com o que já foi colocado pelos professores muito amplamente, né? O que as empresas, então, percebem do nosso lado ali, de quem está trazendo esses talentos, como grandes desafios? Uma demanda gigante, uma dificuldade grande em medir e aproveitar a qualificação profissional, muitos desafios na atração e retenção de talentos das novas gerações. Então, ouvir aqui o encantamento, temos que encantar, temos que reter, é continuamente percebido dentro das empresas, e uma grande demanda reprimida e concentrada em todas as áreas, mas eu diria que em algumas com mais expressão, e as áreas técnicas com muita afinidade nessas áreas de demanda concentrada. E aí as empresas se veem hoje com uma possibilidade de acessar o que a gente chama desses pools diferentes de talento, pools diversos de talento, que vêm não necessariamente da graduação tradicional, mas que vêm dos ensinos técnicos, cursos livres, enfim, diferentes formas de aprendizado, que o Paulo gosta muito aí, né, do nosso... A gente debate muito, viaja muito nos universos de aprendizado. As empresas percebem isso como um caminho, uma solução, mas elas também se deparam com o rigor das estruturas que estão estabelecidas, né? Então, a urgência sempre de precisar desse talento pronto, né? As lideranças sempre esperam que os profissionais já estejam prontos, performando no ápice da necessidade que existe dentro das organizações. A graduação era vista, ou ainda é vista, na maioria das vezes, como a garantia da qualificação profissional, né? Então, é mais fácil, dou um check ali no meu checklist, se a pessoa fez uma graduação, se o profissional fez uma graduação com aquilo como uma garantia, pelo menos para a entrada dentro da organização de um profissional que realmente está preparado. E aí a gente vivencia muitas vezes os desafios que o professor colocou de interpretação de texto, de noções básicas que vêm apesar da graduação, né? E a senioridade, aí falando do mundo corporativo especificamente, das áreas de recrutamento e seleção, que trabalham muito em processos muito automatizados, muito robotizados, e que, portanto, hoje usam a graduação como uma ferramenta de entrar, de seleção mesmo, entra ou não, né? Só que as empresas já perceberam que seguir nessa pegada de recursos prontos profissionais que venham preparados e prontos, ela não é suficiente para cobrir a demanda. Elas não sabem exatamente como fazer toda a adequação, toda a transformação para mudar esse panorama, mas já perceberam que o mercado está esgotado e que precisam fazer de uma maneira diferente, né? Então, como é que as empresas estão, aquelas que já estão discutindo, que já estão acordando, que já estão trabalhando nesse novo modelo de seleção, elas estão olhando de uma maneira diferente para os requisitos, olhando para aquilo que realmente é necessário e aquilo que pode ser desenvolvido dentro de casa, né? E aí casa são as organizações, e trabalhando muito com a cultura de desenvolvimento contínuo, que a gente gosta muito, que é o lifelong learning, ou seja, a pessoa entra, mas ela vai continuar se desenvolvendo e aprendendo dentro da jornada profissional. E para isso, obviamente, com o apoio da empresa, com uma estrutura que apoie esse desenvolvimento. Mas ela também, e a gente vai falar um pouquinho mais de cada um desses temas, mas antes que as pessoas entrem, ela precisa que as pessoas cheguem até a empresa, né? Porque hoje um dos grandes desafios está na atração e fazer com que a nossa comunicação corporativa chegue nessa nova geração que vem com expectativas diferentes, modelos de comunicação diferentes, eu diria que até aspirações sociais diferentes, esperam ver isso refletido nos seus empregos, nos seus espaços profissionais. Então, trabalhar as pessoas, a área e os processos de recrutamento e seleção é um outro foco que as empresas vêm dando para que essa transformação de fato aconteça e não seja só teórica, mas realmente aconteça na prática. Aqui, esse número 2, eu diria que é talvez um dos maiores desafios do momento, né? Da gente conseguir adequar a comunicação e fazer com essa conexão
com essa população de talentos que a gente está encontrando hoje, com uma visão muito diferente do que se espera no ambiente profissional. E o último ponto que as empresas estão tomando aí como medidas para viabilizar todo esse processo é alinhar toda essa inclusão desses talentos nas metas de inclusão e diversidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, um pouco do desafio de revisar requisitos e trabalhar o desenvolvimento contínuo trabalha muito junto e passa pela necessidade da gente engajar as lideranças, né? Hoje, no final do dia, recrutamento e seleção é meio, não é fim. Quem realmente faz a transformação dentro das organizações são as lideranças. Então, além de revisar todos os requerimentos, perceber se eles são realmente necessários para aquela vaga naquele momento ou se eles são os requerimentos que, né, a gente fala que as empresas elas querem o candidato perfeito, o candidato que vai atender aquela demanda que ela tem e demandas futuras. E a gente está muito longe de conseguir ter isso em 100% das alocações que a gente faz, os recrutamentos que a gente faz. Trabalhar programas de desenvolvimento contínuo. Essa aqui é a consciência maior que as empresas precisam e estão começando a tomar de que é preciso formar. Não, a gente não pode atribuir somente ao ensino, mas ao ensino pré-contratação, mas durante a jornada profissional, trabalhar a evolução desse candidato, desse profissional, fundamental, e com apoio, não somente com cobrança, né, mas com apoio para que, de fato, o autodesenvolvimento seja feito com orientação, com mentoria, com patrocínio das empresas, para que a educação faça parte da jornada profissional. Dentro do processo de recrutamento e seleção, como eu comentei antes, acho que hoje o maior desafio está em a gente conseguir fazer a conexão das pessoas que fazem o recrutamento e seleção com o perfil desse novo profissional. E aí a gente está falando de empatia no sentido de entender quem é esse profissional, adequar a comunicação para que, de fato, as pessoas se sintam identificadas com as empresas e se sintam que podem pertencer a essas empresas. Aqui eu vou dar um olhar um pouco também da inclusão. Então, se a gente olhar para empresas que fazem recrutamento, olhando de maneira ampla, que vão acolher pessoas que venham de diferentes classes sociais, ou de diferentes raças, ou de diferentes gêneros, essas pessoas precisam se sentir identificadas. E o que as empresas têm percebido é que ainda existe uma comunicação muito padronizada e que não chega nessas pessoas, que não encanta, que não seduz, como eu ouvi aqui, né? A gente tem o mesmo desafio que existe na sala de aula, a gente tem nas empresas, de trazer essas pessoas e fazer com que elas primeiro entrem e depois permaneçam, atrair e reter. Habilidades, né, ainda nessa entrada de processo seletivo de negociação com os próprios candidatos e com as lideranças, para que a acomodação dos requisitos e a acomodação do potencial que esse candidato traz possa ser mais amplamente possível aproveitada, e que não seja apenas um checklist de atendo, não atendo, atendo, não atendo. E aqui é uma transformação importante, porque aí você começa a trabalhar em avaliar potencial e não somente experiência já realizada. Ainda é um grande desafio. A urgência ainda faz com que as empresas demandem profissionais prontos, mas com um olhar, com um processo de reflexão de como fazer essa virada para avaliação de potencial e não necessariamente de experiência. E, finalmente, um tema que a gente veio discutindo na última nossa reunião do Conselho, que é como que, então, eu olho para esse profissional, já que a graduação não é um comprovante, e meço se ele tem, de fato, condições de entregar aquilo que vai ser esperado dele. Novos processos de avaliação de candidatos estão se formando cada vez mais rápido. Apresentação de cases, realização de desafios, competitivos ou não, hackathons, apresentação de projetos, portfólio, avaliação de portfólio, uma série de elementos que, dependendo, obviamente, de cada área de atuação, né? Para algumas vai ter que ser um pequeno estágio, uma experiência rápida,
Enfim, cada área está se adequando para trazer mais hands-on, para trazer mais tangibilidade para esse processo de avaliação, para poder viabilizar, vamos dizer assim, a substituição da justificativa da graduação como uma garantia de aprendizado, como uma garantia de preparo. E, finalmente, aqui é talvez, para mim, a fala do coração, que é a importância de alinhar todo esse trabalho com metas de inclusão e diversidade como um facilitador, né? A gente sabe que, às vezes, as empresas vêm com uma estrutura muito já pré-formatada, difícil mudar o status quo, mas aquelas empresas que estão conseguindo alinhar as metas de inclusão e diversidade, de gênero, de raça, de faixa etária, de qualquer tipo de pessoas com deficiência, têm conseguido maior sucesso em facilitar os processos de aprovação interna e de viabilizar iniciativas de desenvolvimento, inclusive patrocinando, fazendo a ponte e trabalhando a quatro mãos com instituições de ensino, como o professor mencionou, que seria talvez um caminho para acelerar esse processo, para fazer a formação, assumindo o protagonismo no processo de formação, e não somente no processo de contratação e de acolhimento destes talentos. E aqui a Silvia pediu para eu comentar um exemplo disso, mas temos inúmeras organizações trabalhando. Foi a experiência que eu passei recentemente de uma startup, a Labenu, que ela faz o processo de formação para diversidades, com o financiamento para pagamento pós-empregabilidade, focando muito na empregabilidade e atuando com empresas parceiras, empresas como Raia Drogasil, Boticário, SAP, enfim, muitas empresas grandes de mercado que fazem turmas exclusivas para formação e depois para a contratação dentro das suas demandas internas. Aqui a gente consegue atender vários, né, dos nossos sonhos aí de conseguir atingir pessoas que talvez não tivessem nem acesso a esse tipo de formação e que estão trabalhando aí agora e já muitas vezes empregadas e transformando suas vidas, saindo de condições muito diferentes, né, desde advogados que mudam de carreira, psicólogos, engenheiros, a entregadores de pizza, operadores de telemarketing, mães de família, que puderam transformar as suas vidas através dessas iniciativas em parcerias, né? Então, se a gente puder fomentar esse protagonismo das empresas e essa parceria com as instituições de ensino, não só aí no ambiente privado, como foi a minha experiência pessoal, mas nas diferentes fontes de formação, acho que vai ser um caminho muito promissor para a gente ampliar e acelerar o que eu, até por ter feito formação técnica e depois ter feito a minha jornada profissional, acredito e gostaria muito de ver acontecer no nosso país. Bom, Ana? Sim, Paulo. Obrigada a todos. Muito bem, obrigado, Ana. Obrigado aí a todos que participaram. Já tem o Antônio Carlos e o Wagner inscritos. Eu quero fazer um comentário assim geral. A gente viu uma abordagem que eu provoco sempre aqui no Conselho, a gente enxergar não apenas a visão da academia, ou a visão da escola, ou a visão da empresa, ou a visão do governo. A gente tem que misturar essas coisas todas e enxergar o conjunto. Tem uns números que o professor Cardia mostrou ali no início, que eu conheço eles de há alguns anos. 57 milhões de brasileiros estão em sala de aula. 80 milhões saíram fora em algum momento. E agora, o que a gente faz? Solução fácil, pega os 80 e põe dentro de sala de aula. Ferrou, não existe essa solução. Impossível. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai melhorar? Como é que vai encaixar? A Ana está dando... Opa, as empresas têm que participar do processo também. As ONGs têm que participar do processo. É governo, empresa, ONG. Então, a gente tem um problemão que não tem solução simples e fácil. Eu acho que ao longo da minha vida eu comecei, né, pelo lado corporativo, né, ensino corporativo, educação, depois fiz algumas coisas de curso de pós-graduação, depois descobri que aprender olhando para trás como é que se aprendeu se chama metacognição, então eu já peguei o jeitão de olhar como é que se aprende e como é que essas coisas melhoram.
peguei pelo menos 2 projetos muito interessantes. Um que foi preparar um pessoal da CUFA, das comunidades, para fazer o Enem. Isso foi bem interessante, 4.000, 5.000 alunos se preparando e alguns milhares passaram. Outro, preparar um lote grande de presidiários em Bangu para estudar e diminuir suas penas. Foi um grande aprendizado também interessante. Então, tem soluções de tudo quanto é tipo. Na década de 90, mergulhamos no projeto da qualidade, o Antônio Carlos está aqui presente, e a gente fez a implantação no INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. A nossa grande dificuldade era mostrar para os médicos que eles não tinham apenas pacientes, que o paciente tinha esse nome para aguentar o que acontecia, mas eles eram clientes. Então, essa visão de que o cliente tem que ser bem atendido e tem que ser satisfeito. Nas escolas acontece parecido. O professor diz, eu fiz a minha parte, o aluno aprendeu o problema dele. Não é. O resultado ali, processo de ensino-aprendizado, o resultado é aprendizagem, não é ensino. Ali é o processo. Então, essa discussão mista, composta, embaralhada, é que a gente precisa ter e provocar todo mundo aí para a gente achar as boas soluções para o país. Mas vou seguir a ordem aí. Antônio Carlos, você tinha levantado a mão. Essa pergunta. Libera o som aí, o microfone. Ok? Bom, muito bom escutar o que eu escutei hoje, né? Que todos nós estamos escutando, os palestrantes. Muito obrigado pelo que eu estou aprendendo. Especificamente, professor Manhães, eu nunca dei formação, eu trabalhei em consultoria décadas. Implantação de controle numérico não funcionava na fábrica porque os operários não sabiam fazer as 4 operações. Bom, eu só dei na minha vida, fora a consultoria, eu só dei formalmente curso de pós-graduação. Nunca fiz formação. Então, posso dizer, vou dar 2 exemplos rapidinhos. Primeiro, num projeto que o Paulo Milé conheceu, participou, envolvendo os alunos, professores de escolas do Estado, para a formação na área de qualidade, meio ambiente, comportamento, projetos, etc. E pagávamos bolsa para os alunos que participavam. Como pagávamos a bolsa? Eu ia nos Correios, comprava cheque correio. Por R$105 você compra um cheque de R$100, que o aluno depois, você entrega ao aluno, ele assina na sua frente, bota o nome dele na frente, assina, e depois nos Correios ele chega em qualquer agência, assina atrás com a carteira de identidade, que todos que participaram do projeto tiraram, porque nós encaminhamos para isso, ele vai lá e recebe os R$100. Vários centros para distribuir isso no Rio de Janeiro inteiro, sem fila, sem tumulto. Chega a mocinha numa sala com meia dúzia de mesas e professoras, uma em cada mesa, a mocinha senta, tira a carteira de identidade, entrega para a professora explica tudo, entrega os 4 cheques para a moça estava no último ano do nível secundário, pronta para entrar numa universidade por cota. A moça começou com muita dificuldade a escrever o nome dela, com muita dificuldade. Primeiro chequinho. Aí ela puxou o segundo chequinho e começou a escrever o nome no segundo cheque, copiando do primeiro. A moça está formada, vai para a universidade. A professora olhou a carteira de identidade dela e disse, espera aí, fulano, você está escrevendo o seu nome errado. A moça estava escrevendo o seu nome, não era o meu, nem da professora, errado. Então, professor Manhães, não existe a menor possibilidade de solução que não passe pela formação básica. Bom, eu sou professor do Einstein, da FGV, do Instituto de Medicina Social da UERJ, etc., para pós-graduação, mestrado profissional, etc. Só recebemos profissionais formados.
na hora de olhar o trabalho de término de curso dos jovens formados, advogados, médicos, engenheiros, é de doer. Desculpe, terceiro exemplo. Vamos lá, Antônio Carlos, tem mais gente Tribunal de para Justiça, não, debater. é último, é rapidinho. Tribunal de Justiça Federal. Senhores juízes, qual é o maior problema da vara de vocês? A inicial que a gente recebe lá e não consegue entender o que o advogado está pedindo. Eu digo, não é possível. Não, vem cá, professor. Vai lá. Eu não sou advogado. Mas ninguém consegue entender aquilo que está sendo pedido. Vara Federal. Advogados que passaram no concurso da OAB, não é os que não passaram, são os que passaram. Então, professor Manhães, 100% de razão, concordo plenamente. Desculpe o tempo, eu só queria dizer que se a gente não mexer no ensino médio, no ensino básico, no fundamental, vamos ficar enxugando gelo. Lógico que nós vamos continuar fazendo isso, eu e vocês, mas que a dureza é dureza. Desculpe o tempo. Paulo, desculpe que eu tomei. Professor, parabéns. Obrigado, Antônio Carlos. Não, eu acho que é importante esse depoimento, esse projeto. Foram 300 escolas no ano de 2002, escolas públicas de terceiro ano que a gente fez. Agora, o resultado fantástico foi que em 6 ou 7 alunos de cada escola para apresentar um sistema de controle de projeto. E eles aprenderam, né? Então, acho que a gente tem que olhar o lado da deficiência na formação e o lado da possível solução para qual caminho. Esse é nosso desafio o tempo inteiro. Tá? Wagner, você estava inscrito? Boa tarde, boa tarde. É mais algo para a gente pensar, né? Acaba sendo uma pergunta também, mas é algo para a gente pensar. Voltado a essa questão da defasagem do ensino técnico, dos jovens fora, de que eles estão sem incentivo, né? Sem motivação, digamos assim. E a pergunta que eu faço a gente realmente está fazendo alguma coisa para manter esse aluno motivado ali? Quando eu digo a gente, porque eu digo no seguinte, né? A gente tem diversos eventos que acontecem a nível superior de graduação. A gente quase não ouve falar nada voltado para esse jovem a nível técnico. Eu até tinha sugerido aí ao Paulo na última reunião sobre, de repente, a gente criar um evento voltado, uma grande feira voltada para nível técnico. E aí essas empresas que a gente tem lá no início, a defasagem, né? A defasagem não, o crescimento de milhões de emprego que o Brasil necessita e não vamos ter mão de obra qualificada. E aí a pergunta é exatamente isso, essa parceria das empresas com as instituições de ensino. A instituição de ensino está com a sua mão de obra ali, qualificando aquela mão de obra para aquela empresa. Existe essa parceria, a empresa conversar com a instituição de ensino para que realmente a instituição de ensino prepare aquele jovem para aquele mercado de trabalho específico? Não existe, pelo meu modo de ver, essa conversa. Acho que a gente poderia alinhar isso. Né? As empresas o qual procura essa mão de obra qualificada, ela está procurando aonde? Ela procura no interior do Rio de Janeiro, ela procura na Baixada Fluminense, ela procura na Zona Oeste, ou só uma classe que tem esse privilégio de olhar nas grandes empresas. Né? Até porque a área técnica, quando ela surgiu exatamente para ajudar aquele jovem para arrumar logo o seu primeiro emprego, para ajudar dentro de casa. Então, assim, a pergunta que eu faço o que a gente pode estar fazendo para estar alinhando isso? Porque se a gente depender de governo, de países, de todo mundo, a gente não consegue dar um passo. Mas o que a gente que está aqui pode estar fazendo, ou a gente mesmo como Conselho de Educação, para melhorar isso e para agilizar isso? Essa é a pergunta que eu faço. Legal. Quem se habilita aí? Patrícia, eu acho que talvez você possa contribuir nessa resposta. Então, boa tarde. Eu queria falar com o professor Manhães também. Em relação à fala dele, professor, eu sou professora aqui da UERJ, da região de Resende, né, do Sul Fluminense, numa faculdade de engenharia, sou professora de matemática,
e a gente está sofrendo a mesma situação que vocês estão sofrendo aí, ou seja, recebendo um aluno completamente despreparado, desmotivado agora pela pandemia. Então, assim, a situação é muito ruim. Já era ruim antes, agora está pior. Então, é tudo junto, né? Misturado. É a falta de boa formação, ou seja, não adianta você incentivar alguém que não consegue ter um mínimo de raciocínio lógico e fazer essas, né, as operações básicas, porque não adianta. Como é que esse jovem, essa jovem vai se tornar um engenheiro? Não tem como. Tem uma baixa procura, a gente sobra vaga de cota, então a gente vai com projetos de extensão nas escolas, aqui pergunta para uma turma de ensino médio, quem quer fazer área tecnológica? Quem quer fazer engenharia? Ninguém. Todo mundo fugindo, porque já veio mal formado e traumatizado no ensino fundamental. Então, assim, eu acho que não tem como todas essas... a gente tem que fazer tudo, claro, tem que levar a empresa, tem que conversar, tem que melhorar a formação toda, mas se a gente não olhar agora urgentemente para o Fundamental 1 e Fundamental 2, a gente vai só piorar a situação. Então, assim, eu sugiro, inclusive, eu sou uma das que tenho projetos que vai no ensino básico, no ensino fundamental, a gente tem que pegar exatamente essa expertise, essa mão de obra que está interessada não só nas empresas, como nas instituições de ensino superior, e trabalhar em parceria com o ensino básico para ajudar a situação melhorar. Porque também, vamos fazer a formação de professor, também demora, tudo demora. Então, a gente tem que fazer, assim, não sei, uma ação, né, em conjunto, elaborar uma estratégia e atacar no ensino básico mesmo, começando lá no ensino fundamental para a coisa começar a melhorar. Porque eu não acredito em mudança sem fazer isso, concordo completamente com o professor. Então, eu acho assim que é realmente todo mundo sentar, conversar e estabelecer assim, um plano de emergência, senão a gente vai ter um apagão de mão de obra, já está tendo, né? Mas em breve, porque a coisa está bem ruim. Eu acho que a gente não consegue resolver esses problemas se a gente tratar eles em série. Nós vamos ter que tratar desses problemas em paralelo. Sim, no ensino fundamental hoje tem 20, 30 milhões de alunos ali. Legal, vamos resolver o problema deles? Vamos. E os outros 100? Os 100 que ficaram de fora, deixa morrer, porque depois do enterro resolve. Não adianta. Então, a gente tem que abrir várias séries em paralelo, tá, para fazer o negócio andar. Eu outro dia fiz uma entrevista tentando contratar programador para metaverso. Tá? Olha só. O salário é R$8.000. O cara, em 6 meses, aprende a programar. Eu não perguntei em nenhum momento se ele sabia fazer uma equação de segundo grau, não me interessava isso, interessava se ele sabia. Você sabe codificar nessa linguagem Unity? Ah, sei, então vem para cá. Vem para cá, eu te pago 6.000 agora, daqui a 6 meses é 8.000. A universidade tem que pensar nisso, a escola técnica tem que pensar nisso, não adianta ir lá no fundamental e resolver o problema da equação de primeiro grau, se a gente não resolve, para quê? O que a pessoa precisa? Como é que a gente integra essas coisas? Essa mistura que a gente tem que pensar. Opa, vamos resolver o problema do fundamental. Aquele cara de 40 anos que saiu do ensino médio há 20 anos atrás. Ele saiu com 15 anos, agora está com 35. E aí, vai botar na sala de aula de volta? Não vai entrar, ele não vai para a sala de aula. Vamos trabalhar a ideia do ensino adaptativo? Vamos trabalhar a ideia do flipped classroom? Vamos trabalhar a ideia da gamificação? Vamos casar a empresa junto com a escola, junto com a faculdade? Aí começa a aparecer possíveis soluções. Nunca uma única, né? Mas estou só provocando, jogando água. Mas, inclusive, Paulo, dá para pensar nessas coisas associadas. A gente que tem mania de encaixotar e dizer, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Por que não pensar em soluções que se ajudem, né? Que se completem? Eu estou vendo ali o Edlon Romero. Você está querendo falar, Edlon? Por favor. Eu estou vendo uns óculos 3D ali atrás de você. Fala aí um pouquinho. Me escutam bem, por favor? Estou bem. Você está no Canadá? Estou no Canadá. Nossa empresa aqui no Canadá é de realidade virtual e metaverso. Nosso maior foco é educação, né? Mas a minha esposa é professora hoje no maior college canadense. A minha esposa é brasileira, ela é professora na área de tecnologia no maior college canadense. E ela vem trazendo exatamente essa experiência canadense para o nosso negócio, e onde eu queria também dar uma outra sugestão, né? Quanto o debate hoje era em cima do profissionalizante,
aqui existe o college, né? Que você não é um curso superior de 4 anos, ou dependendo se for medicina até 8 anos, dependendo, né? Mas é um curso profissionalizante, então vai te preparar para o mercado. Um programador ele vai fazer em 2 anos, mas ele vai ter um certificado que o mercado reconhece e gosta daquele certificado, acredita naquele certificado. O college aqui no Brasil, eu lembro em Brasília que foi tentado introduzir o college e não foi bem sucedido, pelo contrário. As pessoas olhavam para o college assim, isso não é bom, isso não é curso superior. Mas aqui não. Eles olham para o college, opa, esse garoto aqui ele foi preparado para o mercado, deixa eu trazer ele para a minha empresa. Exatamente o que você falou. Ele está preparado para ir para o mercado. Ele vai estar ali com programação, com business, I don't know. Não importa o que ele vai ser preparado, mas ele vai estar preparado para o mercado e ele é muito específico, né? Exatamente o que falta. E aí nós fomos convidados para o Brasil aí para participar exatamente de um summit que teve em Brasília de tecnologia. E nós percebemos que existe um mercado muito grande exatamente usando a ideia do metaverso, realidade virtual, mas tudo isso para a área de educação, ensino, treinamento e etc. Nós somos convidados por vários órgãos públicos, eu não posso falar os nomes, né, mas a gente está em processo, mas todos eles voltados para a educação e treinamento e aperfeiçoamento da mão de obra. Isso é muito legal, essa visão que você falou há pouco. A gente tem que estar levando, e nós estamos fazendo exatamente o sentido contrário, né? Enquanto está todo mundo saindo com a tecnologia, nós estamos trazendo o que nós temos de melhor aqui no Canadá, estamos levando para o Brasil, exatamente buscando essa facilidade. E a minha esposa, como professora, ela tem a mesma visão que vocês. O profissionalizante hoje, né? Aí eu vou usar a ideia do college. O college profissionalizante hoje te coloca no mercado de trabalho fantástico e de forma diferenciada e pronto para trabalhar e ganhar dinheiro. Legal, boa contribuição. Os exemplos que a Fátima trouxe lá dos países europeus, né, são todos nessa linha, né? O curso, né, profissionalizante técnico é uma solução para o mercado e para a pessoa. Ela não fica pensando, esse aqui é o meu primeiro e depois eu vou lá para fazer o segundo e o terceiro. Não, aquilo ali é a solução profissional para ela e ela vai evoluir com certeza, vai aprender outras tecnologias e vai por aí. A Silvia tinha umas perguntas também, né, Silvia? Isso. Bom, pessoal, boa tarde. Quem chegou aí depois do meu primeiro alô. Eu, para quem não me conhece, eu trabalho com educação corporativa, né? Já desde muito tempo, quase 30 anos que a minha empresa faz isso para o mercado corporativo de soluções digitais. Então, que é muita novidade para muita gente, a gente vem fazendo isso há muito tempo. E um pouco diferente de uma formação básica, né, de uma formação tradicional, você, adulto, você precisa engajar, senão ele simplesmente não faz, né? Eu costumo dizer que você não tem o atributo do milho, né? Claro que eu estou, né, fazendo uma referência a uma época que ainda bem a gente não tem mais. Mas, né, então, diante desse nosso cenário, da nossa experiência, o que eu percebo é que para você conseguir ter um bom engajamento, né, você precisa ter a retenção. E para você conseguir ter a retenção, você precisa ter relevância. Então, eu costumo dizer que a gente acha muito chato vídeos longos, né? Mas um vídeo longo de um assunto que te interessa, você é capaz de assistir por muito tempo, várias horas, né? Você não tem paciência por uma informação que não é relevante para você. E aí, tentando juntar o que todo mundo disse aqui, a gente precisa, sim, conseguir personalizar, porque a única forma de você ter relevância é quando aquilo faz sentido para aquele indivíduo, né? E claro que a gente tem que tratar em grupos, principalmente quando a gente fala da educação mais formal, né? Você não tem a possibilidade de fazer uma aula individual com cada um, que seria o melhor dos mundos, obviamente, mas você tem muitos recursos para personalizar, e claro que a tecnologia pode ajudar muito nesse sentido. Mas, aqui em paralelo, eu conversando com a Patrícia, até pedi muito que ela trouxesse a contribuição dela, e ela levantou a questão dos professores não estarem preparados para essa mudança da possível personalização ou da otimização dos currículos, né? E, da mesma forma, muito bem colocado também, professor Manhães, é que se o aluno não está preparado para entender aquilo, e tem tudo a ver com engajamento e relevância, não adianta a informação poder ser interessante para ele no futuro, porque se ele não tem condição de entender o que está acontecendo agora, ele não tem como evoluir a partir dali, né? E isso a gente fala muito quando a gente trabalha com processos de gamificação também, que você tem que manter o interesse naquele ponto. Mas eu queria só rapidamente falar que eu adorei o exemplo da Ana Paula, desse projeto da startup que ela participou. Eu acho que quem não entendeu direito ou não conhece profundamente, sugiro que faça contato com ela para entender melhor, que é uma solução que eu acho que pode ser replicada
em vários lugares, inclusive, Patrícia, aí dentro da UERJ, eu acredito, para fazer essa conexão com as empresas, é um modelo muito legal. Fiquei muito triste com os indicadores da professora Fátima, e eu não consigo entender como a gente está tão distante. A gente sabe que educação no Brasil, a gente está anos-luz atrás, né? Anos-luz atrás, muito atrás em relação a outros números, mas eu não tinha a menor ideia de que os indicadores ainda eram tão horrorosos, né? Como você mostrou. Professor Márcio, minha pergunta vai para você, mas antes eu queria agradecer ao professor Banhés, então, pelo testemunho. Acho muito importante essa coisa da gente conseguir pensar em como é que a gente vai preparar esse pessoal, porque, como a Patrícia falou, não adianta você ter vaga para cota se você não tem aluno que está interessado naquele assunto, não tem condição, porque não tem grana para pagar passagem, às vezes a questão é outra, né? E achei interessante essa tua visão. Eu sou fã do Cefet, muito fã, como a Ruth mesmo ali já falou, e a minha provocação vai ser, professor Márcio, em relação aos indicadores de telecom, que eu acho que pode ser um grande setor, considerando que hoje tudo a gente vive em função disso, né? De internet, da gente conseguir ter acesso, que pode ser um grande setor de oportunidade para esses novos profissionais. Mas como é que hoje, não sei se é uma informação passível de ser respondida, como é que o mercado consegue absorver esse jovem, né? Digamos que a gente tenha pessoas sendo formadas nas escolas técnicas. Existe algum incentivo ou requisito específico? Como é que as empresas conseguem abraçar esse público? Eu, que trabalho com o mercado corporativo, tenho pouquíssimos projetos para essas pessoas, para personagens de ensino técnico que estão entrando, né? A gente, em geral, as empresas acabam investindo em liderança, né? em profissionais mais caros, digamos assim, né? Existe alguma movimentação? Existem indicadores positivos? Olá, Silvia. Vamos lá. É bem simples. Antes de chegar à sua resposta, eu queria passar um dado importante para todos. Imaginem uma pessoa vindo do século XV e pousando entre nós. O único lugar que esta pessoa iria se sentir confortável, mais parecido com o que ela estava habituada, é uma sala de aula. É uma sala de aula. Professor, cadeiras enfileiradas e o professor passando as suas informações. A nossa educação, como o Manhães passou, o Edson falou, Fátima, todos aqui, a nossa educação ela é jurássica. Porém, como bem dito pelo Paulo, nós temos que ser pragmáticos. Não adianta falar em melhorar o ensino básico, melhorar isso, aquilo, outro, se nós temos 100 milhões de pessoas que não sabemos o que fazer com elas, que elas têm que voltar para a sala de aula. Quando se fala em Finlândia, como o gráfico mostrado aqui, lá o ensino é ativo, sala de aula invertida. É encantar o aluno. Isso não acontece no Brasil, com exceção de algumas escolas. Nós aprendemos muito na pandemia com esse trabalho lindo online. Bem, jogado isso para todos, Silvia, nós temos uma telecomunicações que é restrita a um grupo de empresas. O mercado que parecia para todos nós aberto, na verdade, ele é fechado. Nós falamos de 3, 4, 5 companhias. Esse mercado tem que abrir. Ainda mais com o advento do 5G, isso obrigatoriamente vai ocorrer. Tanto que, se você procurar pesquisar, você vai ver que até 2025 nós vamos ter que ter mais de 600 mil profissionais especializados. A velocidade 5G corresponde a 20 vezes mais ou mais da 4G que hoje nós estamos acostumados. As empresas começam a nos contactar para que nós possamos dar formação
para telecomunicações. As escolas que trabalham com telecomunicações, elas têm que ter laboratórios que, na sua maioria das vezes, escolas privadas, não tem financiamento de ninguém. Ninguém ajuda. Por isso, o novo ensino médio, ele é muito inteligente quando ele permite uma parceria com as empresas, como a Ana bem disse. Mas eu diria para você, Silvia, que o mercado de telecomunicações ele vai ferver, ele está quente. Eu sei que ele está quente pela demanda que eu tenho. Mas ele vai ferver, ele vai borbulhar. O 5G está aí. O Brasil necessita de mão de obra qualificada. Nós temos que pegar, independente dos adultos serem ou não semi-analfabetos, mesmo com ensino médio, nós temos que dar uma alternativa de mercado para eles. Se eles souberem entender a necessidade e interpretar a necessidade de uma empresa, tenham certeza que nós vamos estar começando a preparar o ensino básico, porque os filhos deles serão melhores preparados. Tudo tem que ser em concomitante. O Brasil não tem verba para isso. As empresas não possuem verba suficiente para preparar uma estrutura de funcionários a nível de educação familiar. Então, nós temos que fazer tudo juntos, mas a sua resposta específica é que a demanda está crescendo, a procura está crescendo, o mercado necessita de mão de obra. Eu estive em Macaé, eu viajo bastante, querendo entender, até para poder aplicar na minha escola, a demanda e as necessidades. Em Macaé, 15 mil pessoas de fora, dentro daquela estrutura de petróleo toda, porque nós não temos mão de obra especializada. É coisa de doido. E teve um impacto enorme na pandemia, né, essa indústria, porque as pessoas não conseguiam se deslocar, né? Eu tenho várias pessoas que trabalham nesse setor e falavam, os funcionários não chegam, os nossos colaboradores vêm da Índia, vêm de qualquer lugar. E uma coisa, professor Márcio, você tem muita razão, as empresas não têm condição de absorver essa carga de responsabilidade de formar, de alfabetizar colaboradores. Há mais de 20 anos, a gente fez um projeto para a Caixa que era de ensino de português. Era quase uma alfabetização para a Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos do país. Então, quando a gente está falando de empresa grande. Eu não estou falando que a maioria dos colaboradores deles, né, da Caixa, não sejam alfabetizados, até porque passam por um processo de seleção rígido. Mas, se você parar para pensar, é um absurdo, né? Isso poderia acontecer, sei lá, em outros setores, onde você tem uma mão de obra diferente. E as empresas não têm condição, elas não têm condição nem de formar a equipe, como eu falo, de alto nível, porque... Bom, não vou entrar no mérito das questões tributárias, mas assim, não tem como absorver essa formação. Então, a gente tem um gap enorme e a gente trouxe esse tema hoje, né, Paula? Exatamente por isso, porque o ensino técnico poderia fazer com que acelerar a formação dessas pessoas desse gap, né? De trazer mão de obra qualificada mais rápido, ao invés da pessoa ter que ir para uma faculdade, 5 anos e tal. Mas se a gente tem esse cenário de que elas não estão prontas nem para o ensino técnico, a gente tem problemas muito mais graves para tratar antes disso, né? Ô, Silvia, eu tenho uma parceria onde me solicitam cursos de fibra ótica e outros cursos mais. As pessoas chegam aqui para fazer curso de 16 horas ou 40 horas. É muito complicado chegar, escreve aqui, faz um texto, porque a gente já sabe que não vai dar certo. Mas as empresas precisam da mão de obra. Então, se o curso é de 16 horas, a gente dá 20. Se o curso é de 40 horas, nós damos 45, porque eles têm que entender o processo da empresa para que eles possam trabalhar imediatamente. Se eu der essa oportunidade para eles, eu tenho certeza absoluta que lá na frente, os que estão atrás vão ser beneficiados. O problema é esse. Escolas, universidades, escolas públicas,
temos que fazer parcerias público-privada. Se todo mundo, empresa, escolas públicas, escolas privadas, se juntarem, nós vamos dar um Brasil melhor para as próximas gerações. É isso, gente. Aliás, o Paulo, só para eu terminar, eu acho que eu te passei uma mensagem. Não, eu vi. É 18 horas a gente encerra. 18 horas a gente encerra. Tá legal. Então tá tranquilo, tá? Legal. Eu queria provocar o Álvaro aqui. O Álvaro está fazendo o mestrado, o doutorado dele em Portugal, à distância. Então, eu queria ouvir um comentário seu sobre esse assunto do mercado de trabalho e coisas correlatas aí, Álvaro. Fala para a gente. Bom, é muito interessante essa discussão, né? Bom, eu trabalho junto com a Silvia já, com formação profissional há quase 30 anos, com e-learning, e agora resolvi, depois de muitos anos, fazer um doutoramento em TI. E, como o Paulo falou, eu puxei a brasa para minha sardinha, né, que trabalhava com e-learning, então TI, vamos trabalhar com e-learning. E a gente se depara com... Bom, profissionalmente eu me deparo com esse cenário que o pessoal não sabe escrever, a pessoa não sabe fazer conta, a gente tem que baixar muito o nível, né, profissional, o nível dos conteúdos. Eu falo com o meu pessoal aqui que a gente tem que, não é só dar a mão, né, a gente tem que carregar a pessoa para a pessoa conseguir chegar no final do curso, tá? E hoje eu estou fazendo uma tese em cima de jogos, porque é aquele negócio que todo mundo está falando aqui, tem que encantar de alguma forma. A gente tem que arranjar maneiras de atrair as pessoas, reter aquela pessoa ali. E eu vou falar um negócio que talvez não seja muito politicamente correto, tá? Mas eu me formei no Exército, né? Eu me formei, o professor fritava transparência, não explicava nada. Ou então dava, olha, a matéria é desse livro aqui, se vira aí para passar. Mas hoje, a realidade, Paulo, ela é completamente diferente. A gente tem que... E não é porque a gente é bonzinho ou a gente só assim que a gente vai sobreviver no mercado, não. É porque só assim que a gente vai ter algum resultado, senão a gente não consegue. Então, hoje, a gente faz, por exemplo, o jogo, né? Eu estou fazendo uma tese lá para saber se os jogos são eficientes na formação profissional, né? Eu tenho algumas dúvidas aí. Vamos chegar a alguma conclusão. Mas a gente baixa o nível a ponto de... Não está vindo nenhum exemplo aqui, mas a ponto de existe um framework europeu de qualificação profissional, que é uma outra coisa que a gente podia adotar para cá. E a gente está trabalhando nos primeiros níveis, no nível 1 e no nível 2, que são a pessoa fazer tarefas muito simples e sobre alguma orientação, não chega nem ao terceiro nível, ele conseguir distinguir entre tarefas e não ter muita orientação e saber o que fazer, né? A gente só está trabalhando nos 2 primeiros níveis que são, são manuais. As pessoas fazem o que elas mandam fazer. Organiza isso aqui para mim. A situação é bem... Bom, eu enrolei um pouquinho aqui, mas a situação que a gente vê é o que vocês estão falando por aí. Legal. Nessa linha, eu também estou nessa área há 30 anos, mexendo com tecnologias educacionais, né, na educação. Existe muita coisa aproveitável para a sala de aula. Conforme o professor Cardia falou, quer dizer, o nosso ambiente, quando a gente fala e conversa sobre educação, vem 3 palavras: o professor, o aluno e a sala de aula. Aparecem essas 3 expressões, aparecem rápido. Tem um aluno, tem um professor e tem a sala de aula. Olha, eu acho que só tem que ter o aluno. A sala de aula é dispensável e o professor pode ser muito melhor aproveitado. Não precisa ser um professor. Se o professor Cardia é o melhor professor da área de fibra ótica do mundo, ele vai dar aula para 100 mil alunos. Ele não vai dar aula para 30, ele dá aula para 100 mil alunos. Então, essa lógica de fazer com que as coisas sejam multiplicáveis e o aprendizado ocorra, vou fazer um aprendizado personalizado, dá para fazer? Dá. Eu dou uma aula para 50 pessoas. Aí eu digo sempre assim, 25 acham que está indo rápido e 25 acham que está indo lento. 100% de insatisfação. É o que acontece normalmente. Agora, se você conseguir dar o ritmo próprio para cada aluno, daquele que é o seu ritmo, de acordo com a sua forma de aprender, isso é possível na sala de aula com o professor? Não é. Agora, é possível com o sistema administrando isso? É.
Aí cada aluno vai estudar conforme a sua demanda, a sua necessidade, a sua capacidade. Legal. Estuda antes, aí quando chega em sala de aula, entra um novo debate e provoca. Isso é um flipped classroom. Dá para fazer, eu fiz flipped classroom em 1982 na FGV, 1982. Eu fazia um mestrado, uma pós-graduação, e recebia 5 livros para levar para casa. Para quê? Para a aula seguinte daqui a um mês. 3 dias de aula. Isso era flipped classroom, eu descobri depois, e meu professor também não sabia que tinha esse nome, né? Então, existem metodologias que estão por aí e são disponíveis. E conforme o 5G está entrando, e entrando firme, isso vai ajudar muita coisa. Acho que a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente foge da sala de aula, mas não foge do aprendizado? A gente tem que fazer com que o aprendizado ocorra não necessariamente em uma sala de aula fechada. A sala de aula é um espaço aberto. O professor não é um professor, são dezenas de professores ajudando a fazer alguma coisa. Eu gosto de dar um exemplo sempre assim. Puxa, se a Fernanda Montenegro tivesse que só fazer papéis falando coisas que ela escreveu, poxa, a gente ia perder a chance brutal de ter o talento dela. Então, o professor tem que usar o material que o melhor do mundo preparou e o melhor que expõe, apresenta. Eu acho que essa mistura a gente tem que fazer. O ensino técnico é uma provocação assim, super interessante. É uma transição, né? E a gente não precisa falar, o jovem, jovem. Não, tem um cara de 30 anos, tem um cara de 40, tem um cara de 50. Não é só o jovenzinho, tem que ter solução para os 80 milhões. 80 milhões, gente, 80 milhões é a população da Alemanha, da Inglaterra, da Itália, da França. Pô, a gente vai dobrar o tamanho do país se a gente botar esses 80 milhões para dentro do baú, por dentro do processo. Então, esse é o desafio, né? Juntar a academia, juntar com as empresas, juntar com as escolas técnicas e achar a solução, sem ser uma coisa empacotada. Não, é assim porque sempre foi assim. Não, exatamente porque sempre foi assim que a gente está do jeito que está. Vamos achar uma forma diferente. Tá? Fazendo um comentário assim, tentando juntar uns pedaços de informação aqui, mas a gente tem os últimos 5 minutos aí, quem quer ainda usar a palavra? Professor Tarcísio, você está bem interessado aí? Você quer fazer um comentário? Boa tarde, Paulo. Como você conseguiu me ouvir, sentir meu desejo? Eu vi você se mexendo assim, disse, a ansiedade então, de um professor querendo falar. Estou vendo o cartaz aí atrás, opa, tem gente querendo comentar. Que bom. Bom ter essa oportunidade, pelo menos 2 minutos, já é bastante. É uma preocupação grande quando se está em sala de aula e se ousa, como eu, né, ensinar algo que você teve a oportunidade de aprender. Então, eu comecei a me preocupar em transmitir, com 15 anos, alguma coisa assim, nos morros da vida. Hoje eu estou em Brasília, estou aposentado do Banco do Brasil há 12 anos e lançamos, recentemente, o Meta Educaverso. Vocês vão muito ouvir falar disso. Meta Educaverso, está aqui. Nós estamos trazendo algo que vai contribuir, esperamos assim, né, para o ensino no Brasil e, quiçá, no mundo. Nós trabalhamos, embora o nome seja voltado a metaverso, a intenção nossa é trabalhar comportamentos. A leitura do professor, né? Eu ouvi vocês, chamar de vocês, que eu sou mais velho, que eu sou aposentado, né? A preocupação nossa com a aprendizagem, com o aprendizado, né? E cada aluno, ou vários alunos, têm os seus estilos de comportamento, ou padrões de comportamento. Nós trabalhamos principalmente o que mundialmente alguns pesquisadores já preocupam há mais de 100 anos, 4 padrões de comportamento. Como eu não vou ter esse tempo todo aqui, eu também não sou psicólogo, mas cabe a nós caminharmos com mais 8 colaboradores, dentre eles está o Ederlon. Ederlon é um dos participantes da nossa equipe, ele e a esposa dele, Essiane, eles são brasileiros e estão no Canadá. Eu vou colocar o nosso endereço e depois, se vocês quiserem nos dar o prazer de poder esclarecer para vocês, pode mandar e-mail, pode nos convidar para um café. Nós estamos preocupados, como vocês também estão preocupados com a educação no Brasil. E acreditamos muito, né, que podemos contribuir fortemente para isso. Obrigado, Paulo, você ter percebido aqui que eu peguei água e tal, vou falar agora, então é isso. Um abraço, gente.
Pronto, obrigado, Tarcísio. Obrigado a vocês. Esse assunto metaverso e metaversicos a gente tem discutido também. Eu estou exatamente no meio de um projeto aí, tratando desse assunto. Eu acho que essas coisas vão se cruzar. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para perceber que as tecnologias chegam para ajudar e para melhorar, e não para atrapalhar ou para mudar o meu comportamento. Eu sempre fiz assim, agora eu não vou ver esse negócio aí para me atrapalhar. Não. Toda tecnologia em todas as profissões veio para ficar mais barato e acelerar. Aí quando a gente fala na educação, não, será que dá? Será que dá? Não, pô, 30 anos que eu ouço, será que dá? E dá, e funciona, e melhora, e pode ajudar muita gente. Bom, vamos encerrando aqui. Silvia, você quer fazer suas despedidas aí? Eu queria muito agradecer a participação de todos. Gostaria de ter conseguido ter tempo de perguntar para cada um de vocês, convidados, que trouxeram informações muito relevantes, indicadores importantes, e também olhares diferentes, que eu acho que é o mais importante aqui desses encontros, né? Porque a gente tem que sair dessa caixinha do ovo, né? Do nosso mundo, porque tem muita coisa diferente e informação diferente, experiências que podem enriquecer as nossas atividades, as nossas tomadas de decisão em todos os setores. Então, é isso. Queria muito agradecer também ao Paulo, obviamente, meu parceiro aqui do Conselho, e convidar vocês para o nosso próximo encontro, que no próximo mês, onde a gente vai falar sobre outro tema. Eu acho que a gente ainda não bateu o martelo, mas todos serão informados e vamos divulgar isso ostensivamente. Obrigada, pessoal. Legal. Pessoal, obrigado a todos. Estou vendo aqui o Eduardo Previdelli, a gente troca informações ali no LinkedIn. Obrigado aí pela presença, obrigado pela presença de todos. Acho que o nosso Conselho de Educação tem esse papel de ficar provocando e ficar trocando experiências entre o mundo acadêmico, educacional, corporativo e pessoal, né? E as ONGs também. Então, vamos fazer essas tripla, quádrupla hélice funcionarem aí. Ok? Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Para os nossos conselheiros, a gente vai colocar o vídeo aí à disposição para todo mundo, quem não pôde assistir. Obrigado, então. Boa noite. Até logo, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.